Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Vamos hoje a uma videoaula de língua portuguesa com o início de mais um novo conteúdo. Na aula passada, aprendemos os pronomes pessoais do caso real, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, né? Que eles são justamente utilizados para substituir a presença de um sujeito que está em comunicação durante sua fala. Por exemplo, Calvin está procurando um artigo no jornal. Eu tenho o sujeito presente nessa frase, que é o Calvin. Então, eu tenho que substituir o meu sujeito presente na frase por um pronome pessoal do caso reto que tenha coerência. O Calvin é quem dessa história? É o menino, correto. E qual pronome que a gente pode substituir? É o pronome que está presente na terceira pessoa do singular, que é ele. Então fica, ele está procurando um artigo no jornal. Outra aqui, eu e os meus amigos da turma vamos fazer um trabalho. Eu e meus amigos da turma vamos fazer um trabalho. Quem são os sujeitos dessa frase? É o eu e os meus amigos. São eles que estão ali em comunicação durante esse diálogo. Então, eu tenho que substituir esses sujeitos por um pronome pessoal do caso reto. Então, eu e os meus amigos da turma, todos juntos somos nós. Nós vamos fazer o trabalho. Então, aqui eu tive a substituição pela segunda pessoa do plural, que é o nós. Então, é basicamente isso. O pronome do caso reto é você substituir por um pronome que tem relação com a comunicação e a fala entre os sujeitos, ok? E agora a gente vai aprender os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles indicam posse, ou seja, eles é algo que pertence a alguém. Tudo aquilo que permeia a posse quer dizer que determinada coisa tem um dono, pertence a alguém. Por isso que temos o nome de pronomes possessivos, porque tem relação com posse. Ela indica a posse de alguma coisa, de um objeto, de uma festa, de um elemento, de uma pessoa. E aí a gente tem aqui uma listinha dos pronomes dos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são meu e meus. Essa coluna se refere ao plural e esta ao singular. Então, meu, meus. Minha, minhas. Teu, teus. Tua, tuas. Seu, seus. Sua, suas. Tem outro. Nosso, nossos. Nossa, nossa. Dele, deles. Dela, delas. Parece muita coisa, mas é só você pensar e memorizar essa primeira coluna aqui. Porque aqui nessa primeira coluna você vai ter os principais. E se houver a necessidade de você flexionar o número, é só você fazer o acréscimo do S. Então, você vai gravar o quê? Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Se algum desses precisar flexionar o número, porque tem mais presença de sujeitos, então você acrescenta o S. Por isso a gente tem essa variação. Aqui, nossa, nosso, nossa, dele e dela. Pegou isso aqui, gravou, se você precisar flexionar em número, você faz o acréscimo do S. Então, você só grava essa primeira coluna, memoriza, aprende bem. E se houver necessidade, você flexiona com o acréscimo do S. E aí, eu vou trazer aqui algum exemplo para vocês. A gente tem aqui
Não quero mais ir à festa de Márcia. O sujeito que a gente tem aqui e a necessidade de substituí-lo é quem? É o de Márcia. O que é de Márcia aqui? É a festa. Ou seja, de quem é a festa é de Márcia. Então a gente tem que substituir aonde está grifado, sublinhado. Então eu vou substituir por um pronome possessivo, que remete a posse, porque a gente está fazendo referência à festa de Márcia. Então fica, não quero mais ir à festa dela. Dela quem? De Márcia. Então aqui eu fiz a mudança. Eu tirei o de Márcia e agreguei a um pronome possessivo, que faz posse a festa de Márcia, ok? Outro exemplo. O presente era de Flávio. Então a gente tem aqui grifado de Flávio. O que é de Flávio? O presente. E aí eu tenho que fazer a substituição de Flávio pelo pronome possessivo dele. Então, o presente era dele. Quem é esse aqui? Márcio. Ok? Então é você substituir o sujeito ali que vai estar sublinhado por um pronome possessivo que tenha coerência na frase. É o que eu sempre digo. Quando a gente vai falar de verbos, de pronomes, a gente tem que ler a frase e ver se a frase faz sentido. Se você colocar um pronome ali que não faz sentido, você vai ver que a frase não vai encaixar, não tem coerência. Ok? E aí, para falar dessas atividades de pronomes possessivos, eu solicito vocês que realizem essa atividade da página 35, 36 e 37, ok? Aqui na página 35, primeiramente tem o número 20. Localize os pronomes possessivos no caça-palavra. Então você vai ter que procurar todos os pronomes possessivos, que a tia acabou de dar exemplo, e também tem aqui uma tirinha amarela no seu livro com alguns pronomes possessivos, e você vai circular. Em seguida, escreva o plural dos pronomes encontrados. Então, aqui embaixo você vai colocar essa variação de número de cada pronome possessivo, que é colocando um acréscimo do S em cada um deles. Página 36. A gente tem aqui uma tirinha. Tem a menina falando: meu aniversário será na sexta-feira. Nossos amigos estarão lá. E o menino responde: vou falar com minha mãe sobre sua festa. Posso levar meu irmão? E a gente tem aqui, nesses dois balãozinhos, a presença de alguns pronomes possessivos. Eu vi aqui o meu, eu vi minha, eu vi sua, eu vi nossos. E aí, a gente viu aqui várias palavrinhas que falou sobre posse, algo que pertence a alguém. E aqui pertencem esses dois sujeitos da história. A gente tem o número 21. Observe nas falas dos amigos os pronomes destacados. Letra A. O uso do pronome meu indica que o irmão é do menino ou da menina? Letra B. O uso do pronome nossos indica que os amigos são do menino, da menina ou do menino e da menina? Letra C. Agora circule os outros pronomes que indicam posse na fala dos amigos. Você vai lá no balãozinho e vai circular os outros pronomes que indicam posse também nessas falas, ok? Número 22. Reescreva as frases, substituindo cada expressão destacada pelo pronome adequado. Letra A. Não quero mais ir à festa de Márcia. Se lembra que a tia deu exemplo? Então, como ficaria? Não quero mais ir à festa dela. Letra B. O presente era de Fábio. O presente era dele. Letra C. Luiz perguntou à mãe de Lúcia e de Pedro. A gente tem dois sujeitos aqui. Qual é o pronome possessivo com flexão de número que a gente tem que incluir aqui? Letra D. Nós vamos comer na festa de Fernando e Carla. Qual é o pronome possessivo que vai substituir aqui a presença desses dois sujeitos? Se eu tenho dois sujeitos, eu tenho o quê? A flexão de número. Meu pronome tem que estar no plural, ok? Página 37, número 23. Leia a tirinha a seguir. Vamos massacrá-los.
Vamos. No outro, vamos arrasar eles. Vamos. No outro, mas antes vamos acertar o pronome. Então, é uma tirinha aí que justamente faz a referência aos pronomes estudados até então. E esse aí, né, é uma tirinha de Luiz Fernando Veríssimo, que faz referência, né, ao livro As Cobras, né, em Se Deus Existe, que eu seja atingido por um raio. Foi publicado lá em Porto Alegre em 1997, está lá presente na página 98. Aí a gente tem o número 24. Como você substituiria a frase vamos arrasar eles? Vamos arrasá-los ou vamos arrasar-lhes? E aí, qual é que tem mais coerência na nossa fala? Você tem que falar e ver qual que tem mais coerência. Número 25. O que aconteceu na tirinha? Com o contexto tratado nessa tirinha, você vai colocar aqui o que aconteceu. Elas estão falando sobre o quê? Sobre um jogo de futebol, talvez? Número 26. Você achou a tirinha engraçada? Por quê? Você vai ter que dar a sua opinião aqui. Número 27. Porque na visão de um dos personagens é preciso acertar os pronomes antes de arrasar o time adversário? E aí, por que ele acha que você primeiro tem que acertar os pronomes? Será que ele está preocupado com a fala? Ou se ele está preocupado com ali o jogo, a vitória do jogo? Eu acho que ele está mais preocupado, né, com a perfeição da linguagem, né, uma linguagem mais adequada. Porque se você for reparar, tem algumas incoerências durante a fala desses personagens. E na página 38, a gente tem outra tabelinha de pronomes, que são os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos são pronomes que ele é usado quando precisamos substituir o complemento de um verbo. Então, a gente vai ter a presença de um verbo nessa frase e a gente tem que substituí-lo por alguns dos pronomes relativos ao pronome oblíquo. Primeiramente, a gente tem que ver quais são os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos é o me, te, se, o, a, lhe. O me, primeira pessoa do singular, te, segunda pessoa do singular, e se, o, a e lhe, terceira pessoa do singular. E a gente aqui embaixo tem os plurais. Nós, vós, se, os, as e lhes. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Então, os pronomes oblíquos, eles são basicamente esses. Aqui a gente tem alguns mais básicos e usuais no nosso dia a dia e na nossa escrita. Então, para você pegar na sua cabecinha, você tem que saber que pronomes oblíquos é me, te, se, o, a, lhe. Depois, nós, vós, se, os, as e lhes. Os três primeiros correspondem à primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E aqui embaixo, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E aí eu tenho alguns exemplos aqui. Aí eu tenho a frase: analisar o texto é preciso. A gente tem aqui grifado a palavrinha o texto. E a gente precisa substituí-lo por um pronome para substituir aqui a presença do verbo. Então, como ficaria essa frase? O texto, analisar o texto é preciso. Então, ficaria analisá-lo é preciso. A gente tem a presença do lo para indicar que se refere ao texto. Outra, entreguei os cadernos. A gente tem aqui grifado os cadernos. Então, a gente tem que substituir estas palavras grifadas por um pronome oblíquo. Então, entreguei os. Então, eu fiz a substituição de os cadernos pelo pronome os. Para se referir a quem? O os, entreguei os. Quem são os? Faz parte dos cadernos. Faz referência ao caderno, ok? Então, geralmente, quando você for fazer a substituição na frase, você vai ter essa variação. Analisar o texto, ou seja, analisá-lo.
Analisar a revista, analisar lá. Comprar o livro, comprar-lo. Comprar a blusa, comprar lá. Aqui a gente tem entreguei os cadernos, entreguei os, entreguei as canetas, entreguei as. Então você vai ter essa variação desses pronomes, ok? E aí tem as atividades da página 39. É bom a gente perceber que aqui na página 38 a gente tem aqui uma tabelinha com pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais oblíquos. E eles têm uma certa relação. Quando você for fazer uma relação de pronomes pessoais e pronomes oblíquos, você tem que ter essa noção aqui. Primeira pessoa do singular no pronome reto é o eu. Já no oblíquo é o me. A segunda do singular no reto é o tu. E no oblíquo é o te. Terceira pessoa do singular, ela, ele, ela no reto. E no oblíquo, o, se, o, a e lhe. Então, eles vão ter relação. Quando você for pedir para relacionar, eles colocarem uma tabela e você relacionar eles aleatoriamente, eles têm que ter essa perspectiva aqui, esta relação. O eu vai se encaixar com o me, o tu com o te, o eles, o ele ou ela se encaixa com se ou alheis, o nós com o nós, entendeu? Então ele precisa ter uma relação e essa relação está presente aqui nessa tabela, que é justamente o que está aqui no nosso número 22 da página 39. Relacione os pronomes. A gente tem letra A, nós, eu, ela, vós e tu. São pronomes do caso reto. E na coluna na qual você tem que relacionar tem me, nos, vos, a e te, que são pronomes oblíquos. Você vai ter que analisar aquela tabela e ver quais fazem relação. Ok? Isso levando em conta a primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Isso tanto do caso reto quanto oblíquo. Então você tem que analisar dentro dessa perspectiva. Número 29. Complete as frases com os pronomes adequados, conforme os parentes. Letra A. Ele, pontinho, pontinho, deu o livro. Quem é a primeira pessoa do singular lá no pronome oblíquo? Eu venho aqui, ó, primeira pessoa do singular, pronome oblíquo é o me. Então, o que eu coloco aqui? Ele me deu o livro. E você vai ter que fazer isso com todas as alternativas. Você vai olhar a informação que está em parênteses. Na letra B, a terceira pessoa do singular. Então, você vai lá ver quem é a terceira pessoa do singular e vai colocar aqui. Vai ver qual se encaixa melhor e tem coerência. Número 30. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas pelos pronomes oblíquos adequados. Então, aqui você vai fazer aquela mudança igual eu fiz no exemplo. Substituir por um pronome oblíquo que tenha mais coerência nessa frase. Letra A. Ele não ajudou o jogador. O jogador está grifado. Então, como eu fico nessa frase? Eu repito as primeiras frases e faço. Ele não o ajudou. Letra B. Colocaram a xícara sobre a mesa. Então, ficaria como? Colocaram na sobre a mesa. Letra C. Entreguei os cadernos. Como ficaria? Entreguei os. Letra D. Analisar o texto é preciso. Quem está grifado aí é o texto. Então, a gente tem que ter uma substituição adequada de pronome oblíquo. Então, analisá-lo, ou seja, o livro, o texto, perdão, é preciso. Letra E. Eu vi a menina. Então, a gente tem que substituir aí o a menina. Então, eu a vi. Letra F. Andressa vai comer os biscoitos. A gente tem que substituir os biscoitos por um pronome oblíquo. Então, ficaria Andressa vai comer-los. O que significa comê-los? Comer os biscoitos, ok? Então, a gente encurta essa frase através de um pronome oblíquo que dá a mesma coerência inicial da frase, ok? Então, essa é a nossa última página de tarefa. Foi basicamente esses conteúdos, pronomes possessivos, que são pronomes ligados à posse, e pronomes oblíquos, que têm a função de substituir ou complementar um verbo, ok? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa aula, façam as atividades, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição, ok? Um grande beijo e até a próxima aula!